Graça e paz, amados. Vamos refletir hoje, nesta quarta-feira, sobre uma experiência do povo de Israel que nos ensina a não repetir os mesmos pecados que eles cometeram. Ou seja, o exemplo deles nos ajuda hoje a viver uma vida mais agradável a Deus. O texto que vamos ler está em 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim, no capítulo 1, verso 1 até o 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo se assentou a comer, a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Aquele povo era um povo muito abençoado, um povo privilegiado. Imagine, eles tiveram a experiência de serem tirados de dentro do Egito, da escravidão, pela mão de Deus, através de Moisés. Um milagre extraordinário. Depois, quando chegaram perto do Mar Vermelho, Deus fez abrir o mar para que eles passassem, porque o exército de Faraó vinha logo atrás. Aquele povo foi protegido por Deus quando estavam no deserto. Deus mandou uma nuvem para cobrir eles da sombra. De noite, aquela nuvem clareava. Quando aquele povo teve fome, Deus fez descer o maná do céu. Quando eles queriam comer carne, Deus mandou codornizes. Quando tinham sede, saía água de uma rocha. Aquele povo tinha muitas razões para se admirar de Deus, para amar a Deus, para querer agradar a Deus sempre. Aquele povo abençoado tinha muitas razões para ser muito grato a Deus e nunca decepcionar a Deus. Mas era um povo de coração duro, voltado para o pecado. A natureza deles pendia para o mal e eles estavam ali pecando contra Deus. Deus não se agradou deles. Imagina, eles estavam saindo da escravidão e falavam assim: lá no Egito nós tínhamos panelas de carne, cobiçando aquilo que tinham perdido no Egito, lamentando. E Deus diz para a gente não cobiçar as coisas más. Quando nós estamos abençoados por Deus, Deus é nosso provedor. Não nos deixa faltar nada. Deus está sempre cuidando das nossas necessidades. Mas às vezes nós cobiçamos outras coisas, queremos ter outras coisas que Deus não nos deu. E essa cobiça pode ser uma coisa do coração mau, as coisas más que não nos fariam bem. Essa cobiça que aquele povo cometia entristeceu a Deus. Deus não gostou que eles fossem um povo cobiçoso. Eles se tornaram idólatras, porque eles queriam adorar do jeito que os egípcios adoravam. Eles queriam copiar o modelo de outros povos, e a idolatria era apenas uma festa da carnalidade. A idolatria é uma festa de prazeres. E eles se misturavam idolatria com prostituição. Aqueles povos associavam idolatria com a promiscuidade.
e aquele povo estava se tornando um povo promíscuo, prostituto, e Deus não se agradou disso. Por isso a Bíblia nos ensina que nós não devemos nos deixar envolver com a carnalidade. 1 Tessalonicenses 3 diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de toda prostituição. Pecados ligados ao sexo são pecados que são cometidos contra o nosso corpo, e por isso nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, deve ser santo. Então vamos tentar aprender com a experiência deles a evitar esse tipo de pecado, porque o pecado deles era uma tentação a Deus. Tentavam a Deus quando aborreciam o Senhor. Quando Jesus estava no monte sendo tentado por Satanás, o diabo lhe disse assim: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darás ordens a teu respeito, para que não tropece com o seu pé em pedra. Mas Jesus disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus poderia perfeitamente se lançar e saber que Deus ia protegê-lo, mas ele disse que aquilo era tentar a Deus, ou seja, uma atitude desnecessária. Assim como é desnecessário, por exemplo, um idoso estar andando nas ruas em tempo de contaminação de coronavírus. Sabemos que idosos são um grupo de risco, que não devem andar pela rua porque há um perigo de se contaminar. Assim como outras pessoas que têm problemas de outras enfermidades. Nós sabemos que devemos evitar aglomeração, devemos usar máscara, álcool gel, coisas para evitar o risco de contaminação. Mas aqueles que não se cuidam estão tentando a Deus, se expondo aos perigos de maneira desnecessária. Isso é tentar a Deus. Deus não se agrada disso. Mas havia um outro pecado que cometeram que às vezes nós vemos no nosso meio. Era um povo murmurador, reclamador, reclamando, murmurando e fazendo fofoca entre eles. Murmuravam contra seu líder, reclamavam de seu líder Moisés, mas não falavam com Moisés, falavam uns com os outros. O murmurador, o fofoqueiro, enfraquece a união da igreja. O murmurador coloca as pessoas umas com as outras, enfraquece o ânimo das pessoas. Nós devemos ter um cuidado de não sermos murmuradores. As coisas de Deus devem ser feitas com alegria e valorizar quem faz, quem trabalha, e não reclamar, não criticar e não ficar reclamando do quem está à frente. Devemos, pelo contrário, dar sempre o nosso apoio. Os murmuradores causam muitos problemas no meio da igreja. Por isso que Paulo diz para a gente assim: olha, a gente está de pé, presta atenção, quem cuida de pé, olha, não caia. Veja lá se você não vai deslizar e cometer um desses pecados. Aprenda com o aviso, com o exemplo deles, com as figuras, para que você não seja como aquele povo assim, desse jeito. Porque só veio sobre vós tentação que pode ser vencida. Não veio sobre vós tentação senão humana. Tentação é como um teste. Deus testou Abraão, Jesus foi testado. Esse teste para nos fortalecer. O teste não é para nos derrotar, para nos fortalecer, para afirmar nossa convicção. Por isso, toda tentação que vem sobre nós é como se nós estivéssemos fazendo um teste, uma prova, para nós sermos aprovados e não derrotados. Porque Deus é fiel e não nos deixa ser tentados acima do que nós possamos resistir. Ou seja, ninguém precisa cair porque a tentação seja grande demais. Não existe tentação grande demais que não possa ser vencida. Deus é fiel. Esse é um grande conforto que nós temos. Deus é fiel e não nos deixa ser provado além da nossa capacidade. Ele sabe do nosso limite. Deus conhece você, meu irmão, minha irmã. Deus sabe qual é o seu limite. Deus sabe como você precisa estar de pé. E se você não cuidar, se você não estiver prestar atenção, você pode cair em pecados que poderiam ser evitados. Cometer erros que poderiam não ser cometidos. Por isso, preste atenção. Quem está de pé, olhe que não caia. Deus é fiel, mas você é fiel a Deus? Vamos nesta noite fazer uma oração. Uma oração que você possa fazer dizendo para Deus: Deus, eu sei que eu sou fraco em algumas coisas. Eu sei que às vezes eu me distraio com algumas coisas. Eu sei que às vezes eu não presto atenção e peco. Eu quero que o Senhor me ajude a não pecar, a evitar o pecado, evitar de errar. Eu não quero entristecer o Senhor. Eu não quero cometer um pecado que me afaste do Senhor. Eu quero manter minha comunhão sempre perfeita. Senhor, eu quero santificar a minha vida, porque eu sei que a vontade do Senhor é a minha santificação. Quero orar pela sua vida agora, orar para que você também, como eu, como cada um de nós, tenha uma vida santa diante de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor sabe das nossas fraquezas, da nossa limitação. O Senhor sabe onde é que nós falhamos e erramos. Agora, Senhor, nós pedimos, nos ajude a entender, a perceber, ó Deus, onde está a tentação, para vencer sempre. A perceber onde é a nossa fraqueza, para nos fortalecer no Senhor, porque o Senhor é fiel e não nos deixe ser tentados acima do que nós possamos resistir. Que nós não sejamos fracos, que aceitemos a tentação, mas possamos ser vencedores, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Receba aí o nosso abraço.
nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho fiz todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Receba aí o nosso abraço. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.